Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Alisson, eu sou advogado e hoje eu queria trazer um tema bastante interessante voltado à área da segurança privada, porque é uma área que eu tenho muito carinho, porque eu já fui vigilante, paguei minha faculdade trabalhando durante 3 anos de madrugada. Minha mãe é vigilante há 13 anos no fórum lá de Foz do Iguaçu, então eu tenho bastante carinho por essa profissão, infelizmente bastante desvalorizada pelos demais ramos de trabalho e também pelas próprias empresas de segurança, que veem o profissional simplesmente como um número. Esse é o problema da terceirização, que tem o seu lucro naquilo que sobra, tirando às vezes do vigilante, deixando de comprar um uniforme, deixando de comprar um EPI adequado, para que tenha mais lucro. Mas vamos lá, senão vai virar um desabafo. Eu vou falar hoje um pouco sobre a questão, que é uma dúvida bastante recorrente dos profissionais, sobre a utilização de algema. Se é permitido, se não é permitido. Vamos lá, eu vou explicar de forma jurídica se você, vigilante, pode utilizar algema no seu posto de trabalho ou não. Bom, primeiramente é importante a gente destacar que a utilização de algema ela é autorizada e regulamentada pela Polícia Federal, pela portaria, hoje, a atual portaria 18.974. Logo na hora de fazer o vídeo. Bom, ela é autorizada pela portaria 18.974 de 2024, que substituiu a portaria 18.045 de 2023, que substituiu a portaria 3233 de 2012, que é muito conhecida pelos vigilantes, no momento de fazer as reciclagens, que é as portarias que regulamentam a atividade da segurança privada. Bom, a portaria, ela autoriza que as empresas forneçam esse EPI aos vigilantes. Qual que é o problema aqui? É a responsabilização. Eu explico para vocês o que significa isso. Bom, primeiramente, eu só vou dizer para vocês as consequências jurídicas da utilização da algema, tá? Porque eu não estou na pele de vocês, do profissional. Eu não sei qual que é a peculiaridade do seu posto, se tem bastante invasões, se é recorrente isso, se é necessário, se você trabalha sozinho, se é necessário você ter algo para se defender, Mas eu vou dizer aqui quais são as consequências jurídicas. Primeiro, a empresa te forneceu esse EPI. Se a empresa forneceu esse EPI, você tem a reciclagem, claro. Aqui eu não vou entrar no mérito de você saber utilizar ou não. A gente presume que está. Se você tem esse equipamento em mãos, você tem que saber utilizar. Vamos lá. Se a empresa te forneceu esse EPI, ela vai ser responsável pelo emprego, se não houver aí se você não utilizar de forma inadequada. Outra possibilidade, se a empresa não te forneceu esse EPI, se não te forneceu algema, ela vai te empurrar para o buraco na primeira oportunidade. Vamos falar de forma aberta e simples. É isso que vai acontecer. Ela vai te empurrar na primeira oportunidade. Ela vai jogar a culpa em você e também vai te dispensar, seja por justa causa ou não. Terceiro, e acredito que o mais importante, súmula vinculante número 11. O que diz essa súmula do STF? O emprego de algema, seja por policiais ou por qualquer pessoa, nesse caso também engloba os vigilantes, ele deve ser justificável e justificada. Justificável, o que significa isso? Você tem que estar diante de um receio de fuga ou perigo à sua própria pessoa, à pessoa que está sendo presa em flagrante, ou a terceiros, Isso é a justificativa. E também tem que ser justificada. Você deve justificar por escrito. Aí está a importância da utilização do livro de ocorrência. O vigilante tem que entender que o maior amigo dele, aquele que vai garantir que ele não seja demitido, é o livro de ocorrência. Você tem que saber justificar os seus atos, tá? Nesse caso aqui, eu volto naquilo que eu falei. Eu não estou na pele do profissional. Cada posto tem sua peculiaridade. Então, eu não tenho condições de dizer se você deve ou não utilizar a algema. Por quê? Se a empresa forneceu esse EPI, beleza, isso não tem o que discutir. Se a empresa não fornece esse equipamento, ela vai te empurrar na primeira oportunidade. Saiba disso. Essas serão as consequências. E você tem que saber utilizar, tá? Agora, vamos lá. O que a gente tem que levar em consideração? O seu posto de trabalho é um posto perigoso? Você trabalha sozinho? Eu não posso, nas minhas condições, dizer se você deve ou não utilizar a algema. Isso é uma escolha pessoal, levando em consideração a peculiaridade do seu posto de trabalho. Quando é que você trabalha lá sozinho num posto?
e é recorrente a questão de pular 2, 3 indivíduos juntos. Se você não segurar um com algema, como é que você vai se defender? Então o profissional muitas vezes tem que tomar decisões complicadas, né? Nesse caso, se você trabalha em um posto muito perigoso, um emprego de algema é essencial para garantia da sua própria integridade física, da sua própria pessoa. Então é muito complicado eu dizer para você se você deve ou não utilizar algema. Isso tem que ser levado em consideração a peculiaridade do seu posto, tá? Mas se o posto não apresenta esse risco, eu aconselho a você não utilizar. Não utilizar, a empresa não te forneceu, não utiliza. Tá entendendo? Porque aquilo. Se o teu posto não apresenta tanto risco, não tem necessidade. A empresa vai te empurrar na primeira oportunidade que ela tiver. Ela vai jogar toda a responsabilidade para você, porque ela vai dizer que não é um EPI fornecido por ela. Então, o vigilante tem que tomar esse cuidado. Bom, pessoal, então é isso. Eu acredito que são essas informações que eu queria trazer para vocês. Entendo elas sendo como extremamente relevantes para a atuação do profissional, que muitas vezes está sozinho, só vai ter o supervisor no seu posto quando der algum problema, né? Então, a maioria das vezes ele está trabalhando sozinho. Então, essa decisão vocês têm que tomar, mas com cuidado, com bastante entendimento e sempre justificando as suas ações. E uma coisa importante, quando você vai atuar, vai fazer alguma coisa, você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que saber o que você está fazendo e por que você está fazendo. Para quando chegar os questionamentos, você saber justificar. Beleza? Abraço, gente. Eu acredito que sejam essas informações. Espero que seja útil a todos vocês. E um abraço a todos e vamos estar vigilantes aos nossos direitos.